Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na página do Método NeuroPP Avalia. Mais um bate-papo para você que quer realmente promover a inclusão social e educacional de pacientes atípicos, utilizando as avaliações do neurodesenvolvimento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ferdrete, eu sou neuropsicopedagoga, especialista em avaliação do neurodesenvolvimento. Eu ensino terapeutas a promoverem a verdadeira inclusão social e educacional de atípicos, utilizando as avaliações do neurodesenvolvimento. Todo mundo chegando, gente? Boa noite, boa noite. Vai colocando ali para mim, dando um oizinho, falando de onde vocês são. Vamos interagir aqui na nossa live, que eu também gosto dessa interação, certo? E, gente, lembrando, né, que está quase chegando os dias das nossas aulas, né? Das nossas 3 aulas que irão acontecer na semana que vem, então, nos dias 27, 29 e 31 de maio, tá? As 3 aulas 100% gratuitas, onde eu estarei te ensinando a utilizar ferramentas de avaliação do neurodesenvolvimento validadas cientificamente para promover verdadeiramente essa inclusão social que a gente tanto sonha, certo? Então, gente, sejam muito bem-vindos. Quem não se inscreveu ainda, meu Deus, Fer, que like, que é isso que você está falando na live? Quem não se inscreveu ainda, corre se inscrever. Tem um link de inscrição aqui na página no Instagram, tá? Aonde vocês vão se inscrever e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Aí lá, na segunda, a gente vai mandar o link da primeira aula, na quarta da segunda e assim sucessivamente. Então, precisa estar lá e também inscrito porque recebe por e-mail, tá bom? Certo, gente? E aí, bora então para o nosso conteúdo de hoje. Tô vendo gente participando aqui, falando das cidades de onde são. Piauí, olha que coisa boa, muito bom, bastante gente. Vitória, olha que legal. Gente, sejam muito bem-vindos. Então, hoje, pessoal, eu trouxe um conteúdo aqui, que é um conteúdo sobre a avaliação dos transtornos de aprendizagem, né? Mais conhecidos aí como dislexia, desortografia e descalculia, né? Esses são os nomes que nós conhecemos, né? Mais, ouvimos mais falar. Porém, lá dentro do nosso manual, né? Do nosso DSM-5, nós temos transtorno específico de aprendizagem, né? Com prejuízo na expressão escrita, na leitura ou na aritmética. Então, hoje nós vamos estar falando aqui sobre esses transtornos, certo, gente? Então, olha só, transtorno de aprendizagem é um transtorno, né? Uma limitação, uma dificuldade muito grande em 3 áreas especificamente. Então, na área do processo de leitura, na área de matemática e na área de escrita, tá? Só que, gente, não é somente escrever errado, ler errado ou ler devagar e assim por diante. Existem alguns critérios que são muitíssimo importantes que sejam levados em consideração para ser considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, o que nós precisamos entender? Lá no DSM-5, né, nós temos uma questão lá dentro do protocolo, então, tá aqui, tá? E eu vou estar lendo aqui para vocês, né, algumas questões aqui do DSM-5. Então, aqui nós temos uma parte onde nos diz que essas dificuldades, né, elas precisam ser explicadas através de medidas de desempenho padronizadas, tá? Então, quando a gente pega lá o critério B, lá do transtorno específico de aprendizagem, está escrito, né? As habilidades acadêmicas afetadas estão substancialmente e quantitativamente, não é qualitativamente, vamos se atentar aqui, tá? Quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica do indivíduo, causando interferência significativa no desempenho acadêmico ou profissional ou nas atividades cotidianas, confirmada por meio de medidas de desempenho padronizadas, administradas individualmente e por uma avaliação clínica abrangente. Então, olha só, isso significa que nós só podemos dizer que uma criança ou um adolescente tem dislexia, desortografia e descalculia se for aplicado o protocolo avaliativo validado cientificamente quantitativo? Sim.
é critério do DSM-5. Se laudam crianças com transtorno específico de aprendizagem sem estar cumprindo o critério B, tá errado? Olha como isso é muito importante. Pode ter todos os critérios A, que eu vou falar sobre os critérios A aqui. Mas tem o critério B. E o critério B deixa muito claro que isso tem que ser comprovado através de testes padronizados quantitativos. O que significa quantitativos? Que nos dê abaixo da média, acima da média e assim por diante. Nos dê um número, né, uma classificação para a aprendizagem daquele indivíduo que está sendo avaliado, tá? Então, transtornos de aprendizagem são realmente limitações que causam prejuízos significativos e que são comprovados, tá? Que isso acontece. Então, comprovados de que maneira? De acordo com o nosso amado manual, de acordo com, né, padronização, né? Testes padronizados ali que vão nos dar isso, tá? Outra questão muito importante na avaliação dos transtornos de aprendizagem, tá, gente? Não é somente os erros. Então, a gente fica muito naquela questão, vamos falar primeiro da questão da dislexia, né? Aí o prejuízo na leitura. A gente fica muito presa a trocas específicas, né? A erros específicos. E não é somente isso. Os transtornos de aprendizagem, tá? Eles necessariamente eles também precisam ter uma dificuldade na sua fluência. Então não é só ler errado, é ler errado e com baixa fluência. Não é só escrever e ter trocas, mas também ter essa questão da fluência da escrita. Então, não é porque a criança, né, tem uma característica de troca de FV, PIB, TID, que ela é disléxica, tá? Esse é um componente, né, que são as trocas fonológicas, tá bom? Então, gente, vamos lá, nós precisamos avaliar numa questão quantitativa, né? Então, ter quantificado o que aquela criança está de desempenho abaixo do esperado para a idade cronológica dela, tá? É um ponto super importante. Nós temos que analisar, tá? A questão dos erros, sim, e acertos, mas também, né, da fluência dessa aprendizagem, da fluência dessa leitura, da fluência dessa escrita, da fluência desse raciocínio lógico matemático, tá? Então, é outro componente. Outro componente extremamente importante aqui é a questão da idade, tá? Hoje mesmo uma aluna minha me mandou uma mensagem de um encaminhamento de avaliação que foi para ela de uma criança de 5 anos para investigar transtornos de aprendizagem. Tá? Não, gente, por favor. Transtornos específicos de aprendizagem não é assim, 5 anos de idade. A criança ela precisa ter terminado aí o seu processo de alfabetização. Não, meu bem, eu não estou comendo, é por questão do meu aparelho que eu fiz aqui uma manutenção, então provavelmente é por isso que deve estar saindo estranho para você, tá? Peço desculpas se está te incomodando, tá bom, meu bem? Então, olha só, né? É muito importante que a gente tenha, né, em mente que esses transtornos de aprendizagem, ali, eles vão ter todos esses prejuízos, eles não podem estar numa criança de 5 anos. Como que essa criança vai ter, né, vai comprovar que ela não conseguiu aprender sobre as letras, sobre os números, que ela não conseguiu aprender, né, sobre essa fluência, se ela não encerrou o seu processo de alfabetização, não é mesmo? Então, assim, ela não encerrou o seu processo de alfabetização. De acordo com o que nós temos hoje, né, nas regulações aí do Brasil, ao final do segundo ano, que vai estar completando o processo de alfabetização. Então, para realmente chegar à conclusão de um transtorno específico de aprendizagem, vai ser crianças que estão ali, né, a partir do segundo aninho. Ah, Fernanda, mas não avalia nada antes? Avaliamos para intervirmos, mas não para fim diagnóstico, tá, gente? Para fim diagnóstico, a criança já tem que ter no seu processo de alfabetização mais desenvolvido. Agora, uma criança de 5 anos está começando a conhecer, né, esses processos. Uma criança de 5 anos está começando a conhecer os sons, está começando a conhecer as letras, né, identificar esses símbolos. Então, eles vão estar não dentro de um processo para ser alfabetizado como um transtorno, como uma limitação
daquela aprendizagem, tá? Então, esse é outro ponto importante que a gente tem que ter aqui, tá? E outra questão muitíssimo importante do transtorno de aprendizagem é que quando nós avaliamos o transtorno de aprendizagem, então, olha só, nós avaliamos, eu vou falar os critérios aqui de cada um, né, da dislexia, da desortografia e da descalculia. Então, nós avaliamos. Primeiro, tem que estar dentro desses critérios, né? Segundo, a gente tem que ter um cuidado com a idade, né? Como eu falei. Terceiro, a gente tem que ter testes que vão comprovar quantitativamente que aquilo ali está acontecendo, tá? E outra questão importante que nós temos aqui é o seguinte do transtorno de aprendizagem. Quando nós avaliamos uma criança e essa criança ela apresenta indícios desses transtornos, o DSM-5 nos diz o seguinte, tá, pessoal? Dificuldades na aprendizagem, tá? E no uso de habilidades acadêmicas, conforme indicado pela presença de ao menos um dos sintomas a seguir, que tenha persistido por pelo menos 6 meses, apesar da provisão de intervenções dirigidas a essas dificuldades, tá? O que isso significa? Nós, terapeutas, nós fazemos as hipóteses, né? Nós auxiliamos nesse processo, certo? Nós avaliamos quantitativamente, com testes padronizados, validados cientificamente, com essa criança dentro do processo da idade para ser avaliado isso, tá? A criança apresentou pontuações condizentes a um transtorno, a um déficit grave, tá? Nós temos que fazer a intervenção durante 6 meses. Certo, gente? Muita atenção aqui. Nós temos que fazer a intervenção durante 6 meses e reavaliar para ver se realmente essas características, tá? Se realmente essas características elas irão permanecer, mesmo que tenha tido intervenção dirigida específica para aquela dificuldade apresentada. Porque aí nós vamos separar se era uma dificuldade do processo de alfabetização, do processo de ensinagem, às vezes do processo que foi, né, feito a metodologia da alfabetização, se com a alfabetização, as metodologias corretas, em cima das dificuldades corretas, 6 meses após, né? Mesmo assim, essas dificuldades permanecem, então isso sim vai significar que é um transtorno específico de aprendizagem. Então, vocês estão vendo que avaliar o transtorno específico de aprendizagem não é buscar na internet provinha diagnóstica de dislexia. Ah, mas eu nunca fiz isso. Que bom se você nunca fez isso, mas muitas pessoas fazem isso e eu não tenho vergonha de dizer que eu achava que era assim, por falta de conhecimento. Por isso que eu acho tão importante trazer isso aqui para vocês, tá? Então, não é ir lá buscar provinha diagnóstica de dislexia, provinha diagnóstica de descalculia, né? Não, não é isso. Olha como o manual ele é muito claro no que ele traz para a gente. Ele traz para a gente que é necessário 6 meses de intervenção antes de realmente chegar a uma conclusão. Ele traz que é importante utilizar de testes validados cientificamente, que comprovem, né, de maneira quantitativa a presença dessas características. Não é? Ai, porque ele troca FV, porque ele troca PIB ou porque ele troca TID, que ele é disléxico, tá, galera? Não, não é isso. É muito mais do que isso, tá? É muito mais. A gente não pode dar esse tipo de hipótese, né? Ai, eu acho que ele tem dislexia, se nós não estamos cumprindo os critérios que são trazidos para tal transtorno, né? Vocês não concordam comigo? Né? Como que eu vou dizer que a criança tem uma dislexia se eu não comprovo? Assim como também pode acontecer o contrário, das pessoas falarem, ah, mas ela não tem dislexia, não é possível, é preguiça, é não sei o quê, né? Que é o básico que falam, né? Que é preguiçosa, ah, que não gosta de escrever porque é preguiçosa, porque a letra é feia e nananana. E poder comprovar através disso que não, pelo contrário, ela sim tem uma limitação e assim também garantir os direitos de adaptação necessários, assim como na questão que eu falei ontem, da lei do TDAH, que são também as adaptações para os transtornos de aprendizagem, né? Então, olha só como é mais complexo do que é colocado hoje em dia de uma maneira muito simples.
né? Não é. Então, eu preciso de tudo isso. E então, gente, eu vou conseguir levantar uma hipótese, eu vou conseguir fazer realmente uma adaptação. Porque eu também, além de auxiliar num processo diagnóstico deste aqui, eu também estarei conhecendo, né, as particularidades dentro da dislexia, da desortografia ou da descalculia que essa criança venha a ter. Todo disléxico tem os mesmos erros nas mesmas coisas? Em algumas, sim, em outras, não, né? Então, assim como dentro do TDAH, assim como dentro do TEA, existem as suas particularidades, existem as suas, né, a sua identidade também dentro daquilo ali, né? Então, olha como isso é extremamente importante, que a gente tenha esse olhar, tá? Então, a gente precisa muito entender que as adaptações curriculares, ou então, né, para estar identificando realmente para fim diagnóstico, para eu saber aonde estão os maiores erros do meu paciente, eu preciso estar utilizando de ferramentas validadas cientificamente. Então, se aí na sua prática vocês fazem esse tipo de avaliação e não utiliza dessas ferramentas quantitativas, mas faz o levantamento por causa do olhar da experiência, eu sugiro, né? Eu, na verdade, dou assim um conselho de que não faça, porque realmente estará fazendo fora do que é o que rege, né, o trabalho com atípicos, que é o DSM-5, que é esse manual, tá? Então, é necessário avaliação quantitativa, porque é critério diagnóstico, certo, gente? E por falar em critério diagnóstico, né? Vamos analisar aqui os critérios diagnósticos dos transtornos especificamente, né? Então, como eu falei, né? A primeira coisa aqui do critério A é que, dentre esses 6 sintomas que eu irei falar para vocês, se um estiver presente, tá? E há mais de 6 meses, apesar de intervenções, indica, tá? Que sim, que está presente a característica, tá, gente? E aproveitando para falar aqui, né, que entrou uma galerinha aí, pessoal, quem não se inscreveu ainda para a Semana NeuroPP Avalia, corre se inscrever. E quem já está inscrito, presta muita atenção. Segunda de manhã estaremos enviando o link da primeira aula. Então, você não pode perder e não pode deixar de estar lá dentro do nosso grupo, tá? Você tem que estar lá no nosso grupo do WhatsApp, tem que estar inscrito no nosso evento, vai receber via e-mail também, né, o link da aula para estar participando e dando continuidade, né? Então, eu digo, se vocês que estão aqui, estavam comigo durante essa semana, estão aqui comigo na live, estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo para vocês, estão vendo que faz sentido, né? O que eu estou passando para vocês sobre a necessidade da ciência no nosso trabalho. Se vocês estão gostando de toda essa jornada, vocês vão, com certeza, adorar muito a Semana NeuroPP Avalia, eu garanto para vocês, tá? Então, quem não se inscreveu ainda, aqui na página do Método tem um link de inscrição ali, se inscreve e entra lá para participar, tá? E receber os links dessas aulas, tá bom? Boa noite, Ali, ou bom dia, né? A Ali é uma aluna do Método NeuroPP Avalia, gente, que ela está no Japão, tá? Ela atende com o Método NeuroPP Avalia, fazendo lá, né, em crianças brasileiras, dentro do trabalho dela, a metodologia, né, de avaliação para estar desenvolvendo essas crianças. Toda vez que ela entra, eu falo dela, né, bonita? Que bom. Bom dia para você aí, tá bom, Adri? Então, gente, olha só, método NeuroPP Avalia tá no Japão, tá? E eu sou muito orgulhosa e fico muito feliz e muito grata também à Adri por estar, né, levando, a Ali por ela estar levando tudo isso para ajudar mais crianças e lá, né, do outro lado do mundo. Olha que delícia, né? Então, gente, vamos continuar aqui, tá? Então, ó, Semana NeuroPP Avalia, não percam, tá? Assistam. Então, gente, né, como eu falei, aqui nos transtornos específicos de aprendizagem, eu vou ler para vocês, né, os 6 sintomas que temos aqui, certo? Então, o primeiro e o segundo sintomas vão ser relacionados à dificuldade com prejuízo na leitura, ou mais conhecida como dislexia. Os outros 2 critérios que eu vou ler é da desortografia, tá? Que é o prejuízo na escrita, certo? E os 2 últimos será da descalculia, que é relacionada, né, ali ao prejuízo na aritmética, certo? Todo mundo preparado?
Posso falar os critérios? Todo mundo já está anotando, vocês estão vindo tudo esperto para a live, né? Tudo trazendo já caneta, né? Trazendo a folha, tô sabendo. Então, olha só. Critério número 1, tá? Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço. Então, por exemplo, lê palavras isoladas em voz alta de forma incorreta ou lenta e hesitante. Frequentemente adivinha palavras, tem dificuldade de soletrá-las. Então, olha só que interessante, né? Lembra que eu falei da questão da fluência? Né? A fluência é muito importante. Segundo critério, dificuldade para compreender o sentido do que é lido. Por exemplo, pode ler o texto com precisão, sem erros na leitura, mas não compreende a sequência, as relações, as interferências ou os sentidos mais profundos do que é lido. Tá vendo quando eu falo para vocês que a dislexia não é só uma questão de leitura errada? Não é só ler errado a dislexia. Ler errado é uma das características da dislexia, tá? Vamos para a desortografia. Dificuldades para ortografar ou escrever ortograficamente. Por exemplo, pode adicionar, omitir ou substituir vogais e consoantes na escrita. Aqui nós temos o P, B, T, D, F, V, A e O, né? Aqui nós temos essa questão. E o 4, dificuldade com a expressão escrita. Comete múltiplos erros de gramática ou pontuação nas frases. Emprega organização inadequada de parágrafos, expressão escrita das ideias sem clarezas. Então, não é só a troca, entendeu? Não é só a dificuldade na ortografia, tá? É também essa outra questão da organização de tudo isso, dos parágrafos, da pontuação e assim por diante. Então, não é só uma parte que é o mais conhecido, que é trocar as letras na hora que escreveu, tá? Ou omitir pedaços da palavra e assim por diante. E na descalculia nós temos o seguinte: dificuldade para dominar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo. Por exemplo, entende números, sua magnitude e relações de forma insatisfatória. Conta com os dedos para adicionar números de um dígito, em vez de lembrar o fato aritmético, como fazem os colegas. Perde-se no meio dos cálculos aritméticos e pode trocar as operações. Aí nós estamos falando do clássico que a gente conhece. A troca, não consegue associar número, quantidade, e assim por diante. Mas tem a outra também. Ui, veio uma mosquitinha aqui na minha frente, gente. Dificuldade no raciocínio. Por exemplo, tem grave dificuldade em aplicar conceitos, fatos ou operações matemáticas para solucionar problemas, tá? Então, também tem a questão das soluções problemas, de conseguir responder, ter o raciocínio de organizar, planejar e assim por diante, tá? Então, esses são os critérios dos transtornos específicos de aprendizagem. Porém, o critério B, como eu falei no começo dessa live e eu vou repetir, traz aqui a parte importantíssima, tá? As habilidades acadêmicas afetadas estão substancialmente, quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica do indivíduo, causando interferência significativa no desempenho acadêmico ou profissional ou nas atividades cotidianas, confirmada por meio de medidas de desempenho padronizadas, administradas individualmente e por avaliação clínica abrangente. Então, a criança, né, pode ter a leitura de palavras imprecisa, pode ter a dificuldade de compreensão, pode ortografar errado, pode fazer um texto sem uma organização, pode não conseguir fazer cálculo matemático, pode não conseguir solucionar problemas, e nós sabemos de tudo isso. Só que se nós não tivermos o critério B, que é a avaliação quantitativa disso, de comprovação, de nada adianta ter os critérios anteriores. É assim que funciona um diagnóstico. Aí não adianta nada se eu não tiver o critério B, ele tem que estar presente, tá? O C é outro critério muito importante, né? Que essas dificuldades escolares, elas tenham surgido nos anos, essas dificuldades, elas tenham surgido nos primeiros anos escolares, né? Mas podem não se manifestar completamente até que haja uma grande exigência disso. O que isso significa? Pode ter apresentado esses sinais lá com 5 anos. Olha a questão dos 5 anos.
Nós não avaliamos os transtornos com 5 anos, mas ele pode ter começado com sinais lá atrás. E é isso que traz aqui. Porque muitas vezes não tão visível e não tão aplicável até que tenha uma demanda, como, por exemplo, ir para um primeiro ano, ir para um segundo ano, tá? E a outra questão que nós temos aqui, que é, gente, ó, acende a luzinha e muita atenção aqui, tá? As dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por deficiências intelectuais, acuidade visual ou auditiva não corrigida, outros transtornos mentais ou neurológicos, a diversidade psicossocial, falta de proficiência na língua de instrução acadêmica ou instrução educacional inadequada. Olha só. Primeiro, criança que tem deficiência intelectual não tem transtorno específico de aprendizagem. Então, a deficiência intelectual é algo que precisa ser investigada, ser observada, se há possibilidade, né? Então, se a criança apresenta atrasos em mais áreas, por isso que a gente precisa avaliar com testes validados cientificamente todas as áreas, tá? Neurodesenvolvimento. Também tem que ser descartado que essa criança tenha uma questão visual, né? Uma dificuldade nessa acuidade visual, auditiva, que ela não tenha nenhum problema auditivo que esteja limitando ela nisso, tá? Então, que não, né? Que essa criança, né? Que fala aqui da questão da diversidade psicossocial, né? O meio em que essa criança vive precisa ser levado em consideração. Então, a gente vê muito uma questão regional, né? Em alguns lugares. Então, da criança falar, ao invés de falar problema, a criança falar problema, né? Muitos e muitos lugares isso sim acontece, né? Por quê? Porque a avó convive muito com a avó, o pai, a mãe, as pessoas no entorno falam assim. Então, isso também precisa ser levado em consideração, tá? Então, gente, aí sim a gente vai chegar numa hipótese. Vocês percebem como não é só a criança fazer letras trocadas, que significa que ela é disléxica, ou porque ela não consegue fazer um cálculo matemático, significa que ela é descalcúlica? É mais complexo do que isso. E nós, terapeutas que nos propomos a fazer esse trabalho, nós temos que estar embasadas. Tá? Seria região, seria ambiental também, mas é uma questão regional que nós temos em algumas regiões, em algumas, né, em alguns ambientes, mas pode ser uma questão ambiental, pode ser colocado assim, tá? Então, gente, a gente precisa estar respaldada, tá? Com o que nos cabe aqui nesse critério, que é o critério B, principalmente, que é fazer essa análise quantitativa para estar contribuindo num possível diagnóstico para essa criança, tá? Uma paciente, né, agora há pouco tempo, foi feita a primeira avaliação dela, foi levantada ali a hipótese da desortografia e da descalculia, né, já no 6º ano, essa paciente. Foi realizada a intervenção com ela de 6 meses, né? E também tinha a hipótese da dislexia, tá? E foi levantado ali, né, essa hipótese, e foi feitas intervenções durante 6 meses com essa paciente, e foi refeita a avaliação, né? Então, nós temos uma questão ali que, na dislexia, ela atingiu a média, né? Então, as intervenções, elas foram bem objetivas e trouxeram, né? Mostraram que o que estava faltando ali eram alguns ajustes, né? Alguma metodologia mais específica para esse processo dela se dar de uma maneira melhor, tá? Porém, na questão da desortografia e na questão da descalculia, apesar de toda a intervenção feita, né? Então, foi realizada a intervenção neuropsicopedagógica, né? E também foi feito aulas particulares de matemática, né? Então, ali para ser trabalhado essa base da matemática com ela. E mesmo assim, né? Apesar de todo esse trabalho, ela não conseguiu atingir as pontuações. Então, ela continuou ainda com déficit. Então, sim, agora foi, né, realmente diagnosticada com os transtornos específicos de aprendizagem, né, com prejuízo aí na escrita e na aritmética. Então, agora, né, ela tem todos os direitos garantidos dela em relação às adaptações, como, por exemplo, né, matemática, futuramente química, física, onde ela vai poder estar utilizando aí das fórmulas, né, como uma pista visual, as adaptações
para uma descalculia que seja necessária no caso dela, de acordo com o que ela apresentou nos protocolos avaliativos. Isso é importante falar, gente. Fer, mas como assim que adaptação é essa? Eu preciso conhecer meu paciente para eu saber que adaptação que eu vou pedir para ele, tá? Até perguntaram para mim, Fer, mas em qual lei que está escrito que a criança pode fazer o uso, né? Que o adolescente pode fazer o uso da calculadora porque ele tem descalculia? Não é que está escrito. Na lei está escrito que ele tem direito a adaptações. Se eu tenho uma avaliação que ela é comprovada, ela é científica, que ela mostra para mim que aquela questão dele ali é uma inabilidade. É muito simples, a adaptação já está garantida. Mas não significa que todos os descalcúlicos vão precisar de calculadora na escola, tá? É individual. Então, por isso que nesse transtorno em específico aqui no DSM-5, né, ele e a deficiência intelectual são os dois transtornos que trazem que a necessidade, né, dessa comprovação quantitativa, tá? Dessas características que são apresentadas. Então, pessoal, não é achar que tem dislexia porque está trocando letras, não é achar que tem alguma coisa. A gente precisa comprovar, tá? E os transtornos específicos de aprendizagem não é tão simples como se imagina, como muitas pessoas imaginam. Ele tem uma complexidade muito maior. E esses transtornos de aprendizagem, eles dificilmente eles estão sozinhos. Né? Eles geralmente estão aí juntos, né? Comórbidos com um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Comórbido com um transtorno específico, com os transtornos de déficit de atenção e transtornos do espectro autista, né? Sempre vai estar, né? Na maioria dos casos, acompanhando algum outro transtorno. Então, eu preciso avaliar o meu paciente como um todo, nas suas particularidades, para eu poder entender e auxiliar ele no que for necessário para o seu processo, né? O que for necessário para a sua adaptação, o que for necessário para a sua aprendizagem. Então, é isso que nós fazemos. Então, nós avaliamos o neurodesenvolvimento. Então, nós avaliamos o quê? Nós avaliamos as funções executivas, nós avaliamos, né, que dentro dessas funções executivas está lá a atenção, memória, flexibilidade cognitiva, estratégia e planejamento. Nós avaliamos a aprendizagem, que está ali leitura, escrita, aritmética, né? Nós avaliamos os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, nós avaliamos o transtorno do espectro autista. Então, é uma metodologia que é necessária que, enquanto terapeuta comprometido, a gente tenha de passo a passo para saber exatamente o que avaliar, o que entender, o que intervir, o que adaptar, tá? Então, a gente precisa fazer esse passo a passo. Então, os transtornos específicos de aprendizagem, nós precisamos fazer a identificação através da validação científica, nós temos que descartar questões de deficiência intelectual, questão de deficiência visual e questão de deficiência auditiva, tá? Essa criança tem que ter terminado o seu processo de alfabetização, tá? Tem que ter início, né, nos anos escolares, ali, apresentando os indícios nos anos escolares, tá? Tem que intervir por 6 meses antes de chegar a uma conclusão final. Então, o transtorno específico de aprendizagem, ele precisa ser olhado. E, gente, muitas crianças dentro do transtorno específico de aprendizagem, eles apresentam uma dificuldade muito grande social também, pelo sentimento de incapacidade. Então, por trás de tudo isso aqui que eu falei para vocês, de todos esses critérios que nós temos aqui para um diagnóstico, nós também temos que ter aquele olhar e ver o quanto o disléxico, o descalcúlico, o desortográfico, eles sofrem no ambiente escolar, né? O quanto eles têm uma baixa autoestima, o quanto eles têm um sentimento de incapacidade. Já tive discussões com coordenadores e professores, infelizmente, né? Quando solicitado ali a calculadora, né? E o professor de matemática, de jeito nenhum que ia usar a calculadora, onde já se vê uma coisa dessa, né? Então, e eu mesmo assim continuei brigando, né? Eu falei para ele se ele teria coragem de tirar a cadeira de roda de uma criança e mandar a criança se movimentar, sair do lugar. Ele falou para mim que não, eu falei que era exatamente a mesma coisa que ele estava fazendo. Né? Ele estava exigindo de um aluno dele algo que o aluno dele não conseguiria responder a ele.
né? E eu perguntei para ele aonde estaria o problema dele usar a calculadora, né? Onde que estaria o crime que esse paciente estaria cometendo, né? E claro, obviamente, que não tinha, né? Então, mas eu só consegui convencê-lo e ele teve que fazer, apesar de, né, lidar dessa maneira com a situação, porque eu comprovei, porque eu mostrei a incapacidade. Eu mostrei para ele que foi avaliado, eu mostrei para ele que a gente, né, que eu intervi 6 meses ali, passo a passo, tudo que eu fui, né, feito e que mesmo assim ela continuou tendo as mesmas dificuldades. Então, né, eu até questionei e falei: você acha que isso é uma questão normal, natural mesmo, né? Então, olha como é importante essa validação, né? Olha como é importante nós termos ali uma autoridade em relação a isso. Olha como isso é interessante. Porque a gente tem um passo a passo, porque a gente tem uma metodologia. E essa live que eu trouxe aqui hoje para vocês foi mais um conteúdo para estar mostrando para vocês a importância da avaliação do neurodesenvolvimento validada cientificamente, que vai ter, né, a continuidade de tudo isso que nós estamos vendo aqui na nossa semana que vem, na nossa semana NeuroPP Avalia. Então, na nossa semana NeuroPP Avalia, essas nossas 3 aulas que nós vamos ter na semana que vem, que são 100% gratuitas, nessas 3 aulas eu vou estar falando mais sobre essa avaliação do neurodesenvolvimento. Eu vou estar trazendo mais informações, mais imersão ainda para você que é pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista. O método NeuroPP Avalia não é de uma área, o método NeuroPP Avalia é de terapeutas de atípicos, tá? E essas aulas, gente, que nós vamos ter na semana que vem, essas 3 aulas, elas serão gravadas, tá? Então, elas serão disponibilizadas para vocês logo de manhã, né? E vocês terão durante, né? Até o domingo vai ser o último dia que essas aulas estarão disponíveis. Então, você vai ter ali durante a semana. E outra coisa, né, galera? Quinta-feira é feriado, sexta-feira um monte de gente de recesso. Bora assistir aula, bora fazer imersão, bora aprender sobre a avaliação do neurodesenvolvimento, tá? Então, quem não está inscrito ainda, se inscreve, que dá tempo de se inscrever para estar participando dessa semana NeuroPP Avalia e receber, né, mais informações ainda para você fazer a sua avaliação embasada, fazer a sua avaliação sabendo o que você está fazendo, fazer a sua avaliação e contribuir de fato, né, com a inclusão, trazendo dados e mostrando que pode ser feito, tá? Então, quem não se inscreveu ainda, corre a se inscrever que dá tempo, tá bom? Então, gente, tá? Essas lives aqui também que estão acontecendo, tá? Fica gravada, tá? Então, a live de hoje também, a live de ontem ficou gravada, a live de anteontem, então também, né? Tá ansiosa aí que não chega segunda-feira nunca para assistir as aulas da Semana NeuroPP Avalia? Gente, aqui na página do Método tem muita live, tem muito conteúdo, tá? Vocês vão ver que a maioria dos meus conteúdos aqui, na verdade, são lives, né? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais reels e tudo mais, que eu sei que o pessoal gosta, mas o meu conteúdo é live, é aula, tá? É aula. E também, tá, gente? Quero pedir uma força aí para vocês, porque eu estou começando também, né, a levar esse conteúdo lá no YouTube. Então, inclusive, agora eu estou aqui fazendo pelo Instagram e fazendo pelo YouTube também. Então, dá uma forcinha lá para a Prof. Fer, vão lá no YouTube, né? Procurem lá Método NeuroPP Avalia e comecem, né, também a estar lá ajudando a gente no YouTube, se vocês puderem, tá bom? Então, gente, é isso. Amanhã a gente volta com mais um pouco de conteúdo aqui, mais imersão para vocês, tá? Mais conhecimento. Então, eu desejo uma excelente noite, tá? E que vocês descansem. Você me conheceu pelo YouTube? Olha que legal. Eu nem uso quase o YouTube. Isso está sendo uma falha bem grande, mas eu conto com vocês para vocês me ajudarem. Posso contar com vocês para vocês me ajudarem? Tá? A fazer os conteúdos lá no YouTube também, tá? Muita gente está lá e não pode estar aqui no Instagram. Então, eu acho que é muito legal a gente estar levando bastante conteúdo. Se vocês gostam, né? Compartilha também as lives para os colegas de profissão. Vamos mudar a realidade da inclusão? E eu digo que a gente só muda as coisas, né? E só houve grandes mudanças na humanidade através de uma coisa chamada informação.
Então, quando a informação começou a ser distribuída, o mundo começou a melhorar. Então, eu acho que nosso papel aqui na inclusão também é esse, tá? É levar informação. Então, se vocês gostam do conteúdo que eu trago aqui também, compartilha aí para as amigas, para os colegas de trabalho, para os colegas de profissão. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e amanhã nós estamos aqui novamente com mais um Papo NeuroPP, mais conteúdo, né, para a gente promover a inclusão social e educacional de atípicos, utilizando as avaliações do neurodesenvolvimento. Beijo no coração de vocês.